Boa noite, mulheres incríveis, tudo bem? Que coisa boa, Luciana, Mônica, Keila. Eu vi que teve mais gente que entrou, mas acho que saiu aí, não conseguiu ficar. E naturalmente vai entrando aí também aos pouquinhos. Ó, a Bianca já está chegando. Sejam muito bem-vindas. E hoje estamos aqui para esse aulão gratuito, esse aulão para psicopedagogas, com esse objetivo de tirar dúvidas sobre a intervenção psicopedagógica. Eu busquei organizar todo um material de modo que eu fosse respondendo as perguntas de quem conseguiu colocar ali para mim as suas dúvidas no Google Forms, né, no formulário que eu enviei. E se por acaso você não conseguiu enviar a sua pergunta e quiser colocando ela aqui durante a conversa, durante o nosso bate-papo, fique à vontade para fazer a sua contribuição e eu vou aqui, né, dentro das minhas possibilidades, buscar responder. E uma das melhores coisas
quando nós estamos em grupo, uma vai contribuindo com o olhar da outra. Então, não fica apenas na figura da Alana. A Mônica contribui, a Keila contribui, a Luciana, a Bianca, a outra, nós temos duas Lucianas. Então, todo mundo pode contribuir um pouquinho dentro do seu olhar e da sua experiência, porque aqui ninguém está zerada. Aqui ninguém está começando, né? Essa coisa de começar do zero não cabe. Todo mundo, cada uma traz a sua bagagem, cada uma traz o seu olhar. Estamos juntas aqui para crescer e avançar. Tudo bem? Podemos fazer assim? Então, vou deixar o chat aqui disponível para quem quiser ir fazendo as suas perguntas, para quem quiser saber um pouquinho mais. E eu preparei uma apresentação de modo que a gente possa acompanhar, só para eu me guiar, tá bom? E quando eu estou fazendo o compartilhamento da tela, eu tenho dificuldade de ver vocês. Eu fico com os rostinhos no cantinho, mas nunca é tão bacana. Fiquem à vontade para abrir o microfone e me fazer as perguntas, tá? Caso durante a minha fala vocês tenham dúvidas. Lembrando que essa apresentação que eu coloquei, ela é pautada nas perguntas e respostas nas perguntas que vocês me enviaram. Então, eu fui ali caminhando, claro que eu fui costurando para poder fazer sentido, para poder organizar de modo que fizesse, né, tivesse ali uma coerência dentro do meu olhar para psicopedagogia, tá bom? E enquanto o pessoal está chegando, deixa eu só saber, quem está aqui hoje, todas formadas em psicopedagogia ou tem alguma estudante? Todas que estão aqui hoje são formadas. Pode escrever no chat, gente. Eu posso ler se não quiser abrir o fone para falar, mas essa interação é importante. Deixa eu ver quem me respondeu. Keila falou que já está formada, bacana. A gente pode usar o chat como uma possibilidade de troca também, tá? Mônica eu já conheço, eu sei que está formada, Keila está formada, Luciana, minha mentoranda, está formada, Luciana também, é porque a Luciana Diniz, tem que botar um sobrenome aí, Luciana, no teu nome para me ajudar para eu chamar você, não chamar é Câmara, não é isso? Isso também já é formada, e a Bianca também, mas ainda não atua, né, Bianca? Bacana. Bianca, eu acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui nas aulas, é porque eu sou boa de rosto, eu memorizo bem, aí o nome é uma consequência, mas o rostinho eu sempre guardo de vocês. Então, a maioria aqui nesse processo inicial da clínica, esse processo de se lançar nessa atuação. Então, eu gosto de dizer que vocês vieram ao lugar certo, eu sou a pessoa que impulsiona vocês nesse movimento de começar, nesse movimento de dar os primeiros passos e se sentir segura para isso, tá bom? Então, volto a dizer, vou começar aqui a apresentação para guiar a minha fala, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Claro, não tem problema não, Luciana. Diniz, pode fazendo no seu tempo aí. Gente, vou aproveitar essa brecha que a Luciana colocou aqui, linda, generosamente, ela colocou, né? Desculpa porque eu tô aqui me desdobrando no jantar e aqui. Isso é que é a coisa mais incrível do trabalho entre mulheres, porque é isso, a nossa vida não para. Somos, né? Temos a casa para ajustar as questões, temos os filhos para dar atenção, um companheiro, né? Ali também que muitas vezes demanda, e o desejo de avançar, de aprender, de estar por aqui. Então, essa característica do que a Luciana colocou é muito nossa. Então, é isso mesmo, vai fazendo dentro do que é possível, vai se organizando aí, tá? Muito obrigada por, apesar disso tudo, você tá, né, fazendo aí o movimento de estar aqui com a gente, né? Fez uma escolha. Natália também, seja bem-vinda. Falando de mãe, Natália chegou. A Natália tem logo dois pequenininhos aí também, tá sempre, né, Natália? Um olho lá e outro cá. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Seja bem-vinda. Então, antes de eu começar aqui o processo da fala, eu separei 3 livros, depois eu vou tirar foto e colocar para vocês. Mas, ó, esse aqui da Maria Lúcia, aquele vermelhinho da Maria Lúcia Vaz é fantástico e a gente usa muito. Vermelhinho não, desculpa, amarelinho, né? Eu gosto de dizer que ele é o nosso livro de referência para o processo inicial da clínica. E esse aqui é um segundo que ela tem, que é o de intervenção, tá? Maravilhoso! Realmente é outro livro assim que toda psicopedagoga precisa ter, porque ele vai nortear todo esse processo de depois da avaliação, o que que eu faço?
E a Maria Lúcia Vaz, ela é sempre muito didática. Então, ela traz para a gente até um formato da gente fazer um outro enquadre no para quando vai começar a intervenção. Então, ela tem isso tudo aqui, né, nesse livrinho, que é um livrinho super tranquilinho, fininho de carregar, mas muito valioso, tá? Muito da minha fala de hoje foi baseada aqui também. Outro livro muito bom de intervenção é esse aqui da Laura Montserrat Barbosa, tá? Uma outra também, é outra fera da psicopedagogia, a intervenção psicopedagógica no espaço da clínica, e ela tem, né, dentro de muito material maravilhoso, ela traz a sugestão do projeto de aprender, que são pequenos projetos que a gente pode desenvolver com os clientes e que a gente vai abordando ali mil possibilidades dentro da organização, da estratégia, do planejamento, do ter que trazer o material, se esqueceu, o que que você faz com essa frustração quando esquece, quando um que combinou tinha que trazer e não traz. Então é muito bacana, né? A gente já trabalhou ele em grupo de estudos também. É um livro muito maravilhoso. E um outro, que é sugestão para vocês que gostam nessa tema, é o estudo de caso. São vários estudos de caso, de vários clientes, né, de diferentes faixas etárias e diferentes situações clínicas. Então, para avançar o olhar dentro de atendimento, dentro de situações possíveis para a clínica, esse livro é muito interessante, porque ele vai trazer várias possibilidades. Então, tem criança de 6 anos, tem criança em situação de adoção, tem criança, adolescente, com questão alimentar, leitura, matemática. Então, vale muito a pena, tá bom? Também são capítulos soltinhos que dá para ir lendo aos poucos. Então, são essas 3 sugestões para hoje. Depois eu tiro foto e coloco lá para vocês, assim como também eu vou circular o material do grupo. Então, Mônica, seja bem-vinda, Socorro, seja bem-vinda, é uma alegria vocês aqui. Estava só aí fazendo uma primeira introdução para a gente mandar bala. Me contem, por favor, se vocês estiverem vendo. Tá aparecendo aí para vocês já, gente? Só me orienta aí. Tá. Tá aparecendo. Ótimo, obrigada. Então vamos lá. Então, a gente hoje vai fazer esse tira dúvidas sobre a intervenção. Então, eu programei aqui, organizei essa apresentação de modo a responder as perguntas que chegaram para mim lá pelo formulário, mas quem sentir de fazer alguma pergunta aqui durante o encontro, fique à vontade, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, claro que a gente vai ter o espaço de troca, mas para a gente tentar respeitar e para terminar pelo menos dentro de 1 hora, porque eu sei que esse horário das 8 é bom, que muita gente já chegou em casa, muita gente já consegue se organizar, mas ao passo que também passar de 9 horas eu acho que fica puxado e a gente também já não está rendendo tanto, né? Então, só para a gente avançar aí. Então, fala um pouquinho de mim, que eu sou a Alana Cineiro, né? Para quem está chegando, sou psicopedagoga, terapeuta sistêmica e professora com mais de 20 anos de experiência. E são anos, né, de atuação clínica na psicopedagogia, e eu tenho também a experiência institucional. Como mentora, meu propósito é inspirar e capacitar outras profissionais, mostrando que é possível equilibrar tanto uma vida pessoal e a carreira, tanto que hoje a gente tem aqui, né, diversas mães ali ajustando o jantar, né, pensando aqui no processo de cuidar do filho, dividindo as tarefas com quem está dentro de casa para estudar, para se aprimorar. Então, eu sei que esse é um dos objetivos da maior parte das mulheres, então a gente vai trazendo esse olhar justamente saudável para esse processo de como ser uma profissional, como trabalhar na psicopedagogia sem perder a sua essência dos outros papéis que você desenvolve, né? Trazendo aí essa alegria para a vida dos nossos clientes. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre esse olhar para a intervenção psicopedagógica. E aí, para a gente começar, eu quero trazer aqui para vocês é, um, um conceito que a gente vem avançando aos poucos na psicopedagogia e cada vez mais a gente está refletindo sobre ele. A avaliação e a intervenção são os 2 grandes marcos didáticos que a gente tem quando a gente vai falar na psicopedagogia. Então, a avaliação, aquele bloco de 8 a 10 sessões, que quando o cliente chega, quando a gente está fazendo ali as primeiras as investigações das aprendizagens desse cliente que chega para a gente, e depois que a gente já investigou e a gente já entendeu como é que ele aprende, a gente vai para o processo de intervenção. Então, a gente tem didaticamente essa separação.
Porém, vocês devem estar vendo aí pelo jogo de setas que eu fiz, que cada vez mais a gente tem avançado nos estudos que a avaliação ela é interventiva e a intervenção é avaliativa. Ou seja, a partir do momento que o cliente chega para a gente, mesmo ainda no processo da gente olhar essa descoberta das aprendizagens, como ele aprende, como é que ele funciona, como ele opera, a gente já está ajudando ele a se deslocar da sua questão. E ao passo que quando você está lá na intervenção, ou seja, já entendi como é que ele aprende, mas agora já tenho um plano ali de como intervir nessas dificuldades, o que que acontece? Você ainda está agindo de forma avaliativa, porque você está sempre descobrindo coisas novas, você está sempre com o olhar. Então, é a avaliação interventiva e a intervenção avaliativa. Trago isso aqui para vocês um pouco mais descrito. Não se preocupem em ficar printando a tela, nada disso, porque esse material eu salvo em PDF e vai para o grupo com vocês daqui a pouquinho, sabem que eu compartilho tudo, então esse material fica para vocês, tá? Então o objetivo é justamente, né, a gente compreender que didaticamente a gente estuda de modo separado porque nos ajuda, mas a avaliação e a intervenção, elas são processos interligados e que ocorrem sim simultaneamente, mesmo que a gente esteja ali tentando fazer essa separação para nos ajudar. Então, permite, né, que o cliente ele já vá se adaptando a essas estratégias e que a gente também. Então, sentou, olhou, ouviu, acolheu, isso tudo já está fazendo diferença na vida e no processo daquele que chega para a gente, tá bom? E aí, qual é o objetivo da intervenção psicopedagógica? Então, eu trago para a gente aqui, para a gente pensar em alguns itens sobre o que é esse objetivo. Então, fiz lá a minha avaliação. Depois, se vocês quiserem, no próprio grupo dos ciclos formativos, a gente deve ter umas 2 ou 3 aulas sobre avaliação psicopedagógica. Então, depois eu posso compartilhar os links lá com vocês. Fica tudo na descrição do grupo, mas quem por acaso não encontrar, é só pedir que a gente circula, tá bom? Então, qual é o objetivo? Depois que eu encontro quais são as características da aprendizagem desse cliente, que eu entendo como é que ele aprende e onde estão os seus entraves, onde estão as possibilidades que ele está precisando de ajuda, a gente elenca essas hipóteses, elenca esse eixo e aí a gente vai fazer ali o nosso processo de intervenção. E aí a gente precisa ter claro o que que a gente deseja com essa intervenção a partir do que a gente objetivou. E aí eu trago 3 pontos que são fundamentais para a gente não deslocar do nosso olhar. A gente não pode deixar perder de vista, que é promover autonomia e autoria no desenvolvimento. Então, o nosso maior objetivo é fazer com que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos que nos chegam, eles tenham autonomia no seu processo de aprendizagem, eles sejam independentes. Então, sempre dando a esse sujeito a possibilidade de se desenvolver dentro desse lugar. Não existe como você falar de autonomia, de aprendizagem 100% dependente. Esse sujeito, ele precisa se sentir autônomo e independente para poder ganhar esse mundo no processo de aprender. Então, a gente precisa ter um foco nesse processo, tá? Um outro objetivo é o avanço nessas dificuldades que a gente elencou no processo de avaliação. Então, a gente vai trazer ali algumas ferramentas estratégicas para facilitar o processo de superação, tá? E o resgate do prazer em aprender. Isso é um detalhe que é muito rico no processo clínico, porque muitos clientes chegam para a gente com baixa autoestima, desmotivados, com anos de fracasso escolar acumulados. Então, quando eles chegam, a gente precisa fazer esse movimento de resgatar o prazer em aprender, trazendo potência para esse sujeito, para ele entender que ele é capaz, que ele consegue, que ele pode ir além. Vai transformando ali, fazendo uma significação positiva para o seu processo. Beleza? Tá tudo bem aí, pessoal? Estão acompanhando? Tá fazendo sentido? Vou continuar aqui então. Qualquer dúvida, coloca no chat que aparece aqui para mim, tá? E aí eu vou trazer para vocês um outro ponto que é crucial quando a gente vai falar. Na avaliação, ele já aparece, o vínculo já aparece como um ponto importante, mas no processo de intervenção, ele volta ao nosso olhar como algo muito, muito significativo. A gente vai ter um autor
que é o Pichon Rivière, e ele vai trazer para a gente a importância do vínculo no processo terapêutico, dentro do olhar para a aprendizagem. É nessa relação de vínculo, de confiança, de tranquilidade, de acolhimento, de escuta, de olhar, que essa criança vai estabelecer. Eu falo criança porque é a maior parte dos nossos clientes, mas né, o adolescente, o jovem, o adulto, eles vão estabelecer essa relação de confiança mesmo, essa relação de vínculo que vai ajudar a promover a relação de construção de aprendizagem. Se a gente não desenvolve essa possibilidade do vínculo, fica muito distante a promoção desse deslocar dentro das dificuldades de aprendizagem. Nós somos sujeitos integrais, e como sujeitos integrais, o afetivo faz muito, é fundamental, é parte crucial na relevância das nossas relações. Então, o vínculo ele vai se tornar ali esse ponto-chave para a gente ajudar esses clientes que chegam para a gente a se deslocar das suas dificuldades, tá? Então, a gente precisa sentar no chão, a gente precisa olhar nos olhos, a gente precisa ouvir, ouvir mesmo, né? Ouvir com acolhimento, fazer aquela escuta sincera, trabalhando esse movimento de estar ali a serviço do outro, para o outro, com o outro. E a partir dessa amorosidade, a partir desse afeto que a gente vai construindo, a gente vai estabelecendo a relação de vínculo e naturalmente a gente vai ali, né, propiciando que esse processo de intervenção efetiva possa ir acontecendo. Beleza? Tá tudo bem aí? Vamos lá, gente. Bota aí no chat se tá fazendo sentido. Quero ver pelo menos um joinha. Vamos lá, quero ouvir vocês. Senão eu fico aqui falando sozinha, já viu, né? E a Keila já botou ali um negócio. Beleza, Keila, já vi que tá ligada. Mônica, eu tô vendo aqui, tô vendo que a Mônica também tá. Deixa eu ver aqui, botou aqui no chat. Faz sentido sim, Natália colocou. Boa noite, tudo bem? Maravilha, Bianca falou que está fazendo sentido. É muito importante esse movimento que eu faço, por exemplo, de convocar vocês a falarem. Por quê? Porque a nossa atenção ela é muito difusa, ela é dispersa. Então, quando eu convoco vocês a perguntar, naturalmente vocês estão prestando atenção, eu sei que vocês estão me ouvindo, mas naturalmente vocês se voltam ali para dar uma conectada e aí isso aprofunda o olhar de vocês sobre o que a gente está aqui falando, tá? Então, a Luciana também colocou que está fazendo sentido, que bacana. A Mônica falou que também que está ótimo. Ótimo, gente, obrigada, viu? Deixa eu ver mais quem. Tá. Simone Margarete chegou, seja bem-vinda, queridona. Que bom que você gostou de ouvir, tá? Qualquer coisa, falem aí, pessoal. Então, não podemos tirar o olhar para a relação de vida. Existem, inclusive, psicopedagogas que lá no processo de avaliação elas só começam efetivamente a usar os recursos de avaliação depois que ela já tem um tempo de interação com aquela criança, com aquele adolescente. Brinca-se primeiro, olha primeiro nos olhos, vai para o chão, conta história. Claro que já com uma proposta ali de olhar, mas primeiro estabelecendo essa relação de muita afetividade, para que essa criança, para que esse jovem, para que esse adulto que chega ali, ele possa se entregar, ele possa perceber que ele tem alguém ali por ele, e aí depois é que começam ali com as possibilidades mais estruturadas, tá? Aí outro ponto-chave é o lúdico. Quando a gente vai falar de clínica psicopedagógica, a gente vai falar de lúdico. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? O lúdico, ele é o recurso principal dessa identidade clínica na psicopedagogia. Então, ele desempenha esse papel também na intervenção. Muita gente questiona, mas é só então lá na avaliação que a gente brinca, que a gente deixa a criança fazer as suas escolhas, ela se coloca de forma mais... Desculpa, gente, eu andei aqui. É isso, Mônica, ela adora o lúdico. É isso, a gente trabalha sempre vinculando o lúdico no que a gente faz. Então, o lúdico, tanto na avaliação, mas
crucialmente na intervenção, que é onde a gente vai estar ali promovendo mais profundamente a relação com o que essa criança, com esse cliente, né, vai trazer como dificuldade, e a gente vai possibilitar ali que a partir desse lúdico essa dificuldade seja encarada de uma forma mais leve, mais palpável, mais agradável, tá? Então a gente traz o lúdico através dos jogos, das brincadeiras, dos materiais de artes. A gente pode fazer dramatizações, a gente pode usar fantoche, sucata. Então, o lúdico dentro desse espaço, né, que eu gosto de brincar que é um espaço mágico, que é o SET, terapêutico, que é a clínica psicopedagógica, a gente vai ali através da promoção de vários recursos agradáveis, coloridos, promover ali a relação nesse prazer e nessa potência. Eu trouxe um exemplo já algumas vezes, mas eu gosto de contar. Eu tinha uma cliente que ela gostava, ela pegou um gosto muito grande por jogar jogo da velha. Jogo da velha no meu consultório é um tabuleiro de madeira. Encontrei, não era de jogo da velha, era de algum outro jogo e eu adaptei. E a gente usa tampinha. Então tem que ir lá no pote das tampinhas, coletar a quantidade de tampinhas para um jogador, coletar a quantidade de tampinhas para o outro jogador, né? Então ela conta quantas casinhas tem, mais ou menos quantos precisam. Então, 5 para você, 5 para mim, tá bom? A gente começa. E a gente jogava com uma boa frequência. Ela foi ficando muito boa nas estratégias. Ela estava com 6 anos. E ela foi ficando muito boa naquelas estratégias. E eu perguntava o que ela tinha pensado para poder fazer aquela jogada. Ou quando eu também fazia aquela modelagem, quando eu ia pensar sobre alguma coisa, eu falava em voz alta o meu pensamento. Se eu jogar aqui, não encaixa. Se eu jogar ali, o que que vai? Aquilo para ela foi ficando tão agradável e ela foi se sentindo tão potente no processo do jogo que ela fez o pedido em uma das sessões para a gente produzir um tabuleiro e ela queria algumas tampinhas para ela poder levar e jogar na escola. Então, olha como um jogo, uma brincadeira, foi convocando a potência dessa criança, foi convocando nela, né, o que ela tem de muita possibilidade, e isso fortaleceu a ponto dela querer levar para a escola. E naturalmente isso vai incentivando e atravessando o processo da escola também, né? Deixa eu ver o que a Andrea colocou aqui. Boa noite. Muitas vezes os recursos de arte da brincadeira que descobrimos muito mais do que nos testes. Ai, André, você sabe que eu acredito muito nisso, né? Pois às vezes as crianças se fecham e se retraem diante de uma tarefa. Com certeza, Andréia, com certeza. E aí a gente tem o recurso, né, muito mais agradável, muito mais atrativo quando a gente vai falar de brincar, quando a gente vai ficar de jogar, quando a gente vai falar de pintar, quando a gente vai falar de construir alguma coisa, ou a gente bota ali um pedaço de argila sobre a mesa e falei, e aí, a partir de o que que a gente faz agora com essa argila? A Andréia gosta muito de brincar com gesso, né? Eu aprendo muito com a Andréia. A Andréia tem aí um curso incrível, gente. Depois dei uma olhada lá no Instagram dela. E ela, eu lembro que ela me incentivou muito a trabalho com gesso. E o gesso é uma coisa assim maravilhosa. É uma mágica, né? Tem um negócio líquido e de repente ele se transforma, né, numa coisa sólida e dá para pintar, dá para rabiscar e dá para quebrar. Então, olha quantas transformações possíveis a partir de um recurso e quantas aprendizagens e habilidades são desenvolvidas a partir de um recurso super simples, baratíssimo, mas que promove, né? Se você bota numa bandejinha de isopor, ele tem um formato, aí você pode tirar aquela plaquinha. Se você bota numa bandejinha redonda, no fundinho de um pote, tem outro formato. E ali você vai ampliando todas essas possibilidades, dá para pintar com guache, dá para pintar com canetinha. Então, recursos de artes muito agradáveis, tanto para quem está trabalhando, quanto para aquela criança que está ali com a gente. Então, é isso, né? O lúdico ele vai provocar esse desejo. E toda vez que a gente convoca esse desejo no ser humano, esse desejo se amplia para todas as áreas da sua vida. Então, se você está provocando ali essa descoberta prazerosa, esse movimento agradável, ele fica motivado e isso vai influenciando outras coisas. E a gente tem hoje em dia as escolas muito distanciadas desse movimento prazeroso. Acaba sendo aquela coisa mais sistemática, aquela coisa de senta, copia, lê o livro, pega, e ok, né? Não, não é esse o objetivo da gente problematizar aqui hoje. Mas, dentro do espaço da clínica, é nossa obrigação não reproduzir o que tem na escola.
a gente vai justamente na maré contrária, trazendo essas muitas possibilidades, essa riqueza incrível que a gente tem de recursos, de sucata, de materiais simples e que são tão maravilhosos dentro desse convocar. E quando a gente vai falar de lúdico, não tem como não convocar a psicopedagoga e a sua ludicidade. Então, a gente precisa ser brincante. A gente precisa se permitir sentar no chão, se lambuzar, sujar também e ver o que, que vai dar a partir dali. Porque nós também temos uma formação educacional formatada. Então, para a gente, como assim eu não vou ter uma estrutura toda montadinha que eu sei o começo e eu sei o fim? Como assim eu vou me permitir começar uma coisa que eu não tenho certeza de como vai terminar? Então, a psicopedagogia, para a psicopedagoga, ela também é transformadora e permite para a gente também entrar em contato com muitas questões belíssimas do nosso processo de aprendizagem, enquanto a gente está ali a serviço do outro, tá? Fez sentido para vocês? Me contem aí. Tá tudo bem? Todo mundo quietinho. Vamos lá, que eu vou pro próximo ponto, hein? Quero ver aí as reações. Então tá fazendo, Luciana, tá fazendo sentido, maravilha. Socorro botou um coraçãozinho, ótimo, Socorro. Tô de olho em vocês, hein? Ó, Keila falou que sim. Maravilha, deixa eu ver. Ana Cláudia chegou. Boa noite, Ana Cláudia. Mônica também falou que tá bacana. Ótimo, mulherada. Vambora, vambora. Então, temos aí, então, agora, né, esse processo mais organizado do que vem a ser a intervenção. A gente agora, deixa eu ver aqui o que que a Luciana colocou, só para não perder o fio da meada. A maioria que chega considera a escola chata e se considera inadequado para ela. A Luciana, deixa eu fechar aqui só para aproveitar essa reflexão que a Luciana trouxe. Que muitas crianças, né, os nossos clientes, principalmente adolescentes, crianças às vezes nem tem esse raciocínio tão claro, mas o adolescente que chega, ele chega muito desconfortável com a escola, sentindo que essa escola não se adequa, e muitas vezes eles acham que o problema é deles. Isso que a Luciana botou, a criança que não se sente, né, a cliente não adequa à escola. E isso é muito, muito, muito comum. Porque como eles não experimentaram nenhuma realidade diferente, ou até mesmo mudou de escola, mas as escolas que eles experimentaram tinham esse formato mais, né? E aí veio o quê? Vem esse processo de frustração e de inadequação. Uma coisa que a gente ajuda muito a desconstruir através do diálogo, através das reflexões, através das propostas, né, ali para os nossos clientes, é também essa ideia de que existem várias formas de aprender, várias formas para se pensar e se chegar a um resultado, e que nem sempre as escolas vão buscar esses caminhos diversos. Então, trabalhar essa autoestima nessas crianças e esse olhar para a diversidade, inclusive de processos internos, porque internamente cada uma aqui está ressignificando de um jeito, cada uma está aprendendo de um jeito, cada uma está fazendo relação com alguma coisa que viveu e não é igual. E isso é a maravilha de aprender. Mas a gente precisa levar isso para eles, porque é isso, eles se sentem muitas vezes fora daquele padrãozinho que está ali fechadinho, e eles é que, na verdade, não se encaixam, né? Existem até estudos dentro da psicanálise que falam que isso é uma defesa psíquica, que quando a criança ela lida com algo muito duro, muito difícil, ela bota a culpa nela. Isso é um processo que a gente precisa estar bem atento, porque isso vai chegar para a gente em consultório, tá? Outro movimento também relevante quando a gente vai falar, quando a gente vai trazer esse detalhe para a escola e para a diversidade dos processos, que eu gosto muito, é que quando tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, vários são beneficiados. Então, muitas vezes o fulaninho, né, tem ali um transtorno, tem alguma questão e ele precisa de uma mediadora, de uma assistência. Aí aquela mediadora, ela adapta o dever para aquela criança, mas aí o fulaninho do lado levanta na mesa e vê também. Aí o da frente vira para trás e olha o mesmo material adaptado. Mônica está aí rindo porque vê que é isso, né? A Mônica está bem dentro desse processo na escola, né? É isso. Eu gosto, né, de trazer a reflexão de que muitas vezes essas crianças com dificuldade mais acentuada, elas salvam o processo de aprendizagem de muitas outras.
Porque, na verdade, essa adaptação precisaria acontecer para muito mais crianças, mas ela não acontece. Ela é formatada. Então, a gente vai levando essa reflexão também quando a gente vai para a escola para conversar, e na intervenção a gente se organiza para ir na escola pelo menos uma vez por ano. A gente vai fazendo esse processo de aproximação, e é isso, entendendo que a gente vai atuar também até onde o nosso braço alcança. Nem todas as escolas estão abertas, nem todas querem ouvir, mas a gente vai com gentileza, né? Com uma palavra carinhosa, colocando o que a gente acredita, fazendo as nossas sugestões e vendo o que é possível, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Vou voltar lá para a apresentação, tá? Chegou? Então, a partir desse movimento de fiz o levantamento de hipóteses do processo avaliativo, sentei com a família, fiz a sessão de devolutivo, contei para o cliente o que eu observei dentro, né, do processo de avaliação sobre como ele aprende. Porque é isso, né? A gente conta para a família, a gente conta para o cliente, muitas vezes juntos, mas também podem ser em sessões separadas. O nosso cliente é a criança, é o adolescente, é o jovem. Então, a gente, por mais que divida com a família o que a gente observou na avaliação, a gente também precisa ali trabalhar o nosso vocabulário para poder contar para o cliente em si o que a gente observou. E a partir disso, a gente vai fazer ali, né, um objetivo para intervir. A gente elenca, dentro daquelas dificuldades, dentro daquelas características, o que a gente vai fazer para intervir. Agora a gente vai começar o processo de tratamento. E aí eu sugiro sempre que a gente faça um plano de intervenção. E esse plano vai ter sempre esse foco no que a gente observou, não somente, porque como a gente traz na intervenção que ela também é avaliativa, quando você está ali sentando no chão, jogando, brincando, muitas vezes coisas que você não observou na avaliação, porque não foram possíveis, porque não foram mostradas, ou né, porque a gente escolheu não olhar para elas, porque tudo que a gente olha é uma escolha, às vezes no processo já da intervenção a gente observa. Então a gente tem que estar sempre muito atenta, porque às vezes a gente organiza um plano focado num grupo de hipóteses, mas às vezes a gente vai mudando dentro desse processo, tá? Então, pensando nisso, né, a gente organiza esse plano, mas ele precisa de ajustes, ele precisa ser flexível e ele sempre precisa trazer esse cliente como protagonista, não a tarefa, não a demanda, não a queixa, e sim a pessoa. Ela é o foco desse desenvolvimento, ela é o foco do nosso plano, tá? E aí eu trago para vocês uma sugestão, se é para vocês terem uma ideia. Aí eu trago, por exemplo, dentro de um mês. Tendo lá o meu grupo de hipóteses que a gente vai ter como foco de proposta do que eu preciso fazer ali na minha intervenção. Lembrando sempre, autonomia e autoria. Então, esse sujeito ele precisa ter ali o seu processo de voz e de desejo convocados e o lúdico sempre como ferramenta fundamental desse processo. Então, a gente vai, por exemplo, aí eu botei o mês de setembro. Então, tem 4 sessões no mês de setembro. Então, eu vou pegar ali, colocar as datas, qual é a minha proposta interventiva para aquela dificuldade e mais um jogo ou uma brincadeira. Todas as sessões são convocadas pelo lúdico. E aí, quando eu coloco proposta interventiva, não é uma folhinha de exercício, não é um exercício, uma tarefa padronizada. Muitas vezes, essa proposta interventiva ela vai estar dentro de um jogo e de uma brincadeira. Crianças que têm dificuldade de leitura e escrita, tá ali no processo de apropriação ainda do mundo alfabético. A gente tem 1000 possibilidades de brincar com a exploração do mundo através da descoberta da leitura e da escrita. Brincar com letras, brincar com palavras simples, fazer morto e vivo com o próprio corpo, né? Com nome de animais e nome de objeto, com cor ou comida. De espalhar pela sala palavras e pedir para fazer uma caça ao tesouro de palavras, e depois tentar ali alguma proposta a partir dessas palavras. Então, eu boto uma proposta interventiva porque a gente vai trazer ali algo mais objetivo dentro do que a gente está sugerindo, mas a gente sempre vai ter essa abertura para o que é leve, para o que é lúdico, para o que é saboroso.
tá? E eu gosto, e aí eu acho que cada uma vai desenvolvendo esse estilo de trabalho. Eu gosto sempre de propor alguma coisa para a sessão e a criança, né, o adolescente, ele propõe alguma coisa também. E a gente pode ir trocando. Um dia ele começa com a proposta e depois eu faço a proposta. Numa outra sessão eu faço a proposta e depois eles fazem a proposta. A gente pode ir trocando. E isso vai convocando esse ser que deseja, esse ser que escolhe, esse ser que tem opinião, e às vezes a gente pode se posicionar também, nossa, mas vamos jogar isso de novo. Caramba, já escolheu tantas vezes, que eles ficam, né? Muitas vezes repetindo, repetindo, repetindo. E aí vamos ver que argumentos ele vai usar para defender esse movimento de estar repetindo e brincando de novo com o mesmo jogo. Isso tudo vai ajudando a gente a compreender e dar essa possibilidade de argumentação, de possibilidade, tá? Então, faço ali essa sugestão, que você vai escolher as datas do mês, colocar quais são as suas propostas dentro de cada uma das necessidades e, em seguida, fazer ali. E aí eu gosto de falar aí para vocês sobre o progresso. Eu faço a sugestão da gente fazer um olhar para essa caminhada periódico. Então, a cada um mês, a cada 4 sessões, 5, no máximo 6 sessões, a gente dá uma olhada de como isso, a gente faz uma avaliação da intervenção. Como que essa avaliação, como é que essa intervenção está caminhando? Se as propostas que a gente está ali oferecendo, se a gente percebe que se a gente percebe que elas estão ali atingindo o objetivo, se essa criança, se esse adolescente, apesar do seu processo de dificuldade, ele se lança, ele se permite, se ele está gostando, se tem alguma coisa que é da sua preferência, se ele gosta mais desse tipo de proposta do que de outros, se tem alguma grande resistência e por que que resiste. A gente vai fazendo essa avaliação do progresso e do processo. E essa análise, né, permite que a gente possa, né, olhar a estratégia, identificar o que é necessário mudar, o que, que precisa dar mais atenção. Então, ela vai trazendo sempre para a gente ali esse olhar eficaz para o movimento. Então, a cada um mês, no máximo 6 sessões, um mês e meio, a gente para, analisa, olha, repensa, troca, e assim você vai avançando. Tá? Deixa eu ver o que a Andrea colocou aqui. É muito bacana quando as propostas acabam se desdobrando, se desconectando delas e a partir do que a criança traz. Excelente, é isso aí. Às vezes eles trazem ali alguma coisa para gente, sei lá, trouxe um desenho de alguma coisa que viveu na escola. Aí daquele desenho você pode propor ali a contação de uma história. Depois, a partir dessa contação de história, a gente pode pensar num jogo da memória com esses personagens. A partir desse jogo da memória, você pode pensar em elaborar, contar, separar frases que tenham ali o nome dos personagens. Você vai pensando dentro do que é possível trazer dentro do que a gente entende como essa dificuldade, como esse detalhe que a gente observou na intervenção. E dentro das propostas artísticas, esses desdobramentos são, assim, infinitos. Às vezes alguma coisa quer começar de um jeito, vai caminhando para trabalhar de outro e vai se desmembrando, e a gente vai oferecendo para a criança, né, para o adolescente, para quem está ali com a gente, essa possibilidade da flexibilidade, essa possibilidade dos desdobramentos. E quando a gente vai falar de modalidade de aprendizagem, a gente vai ter os dois polos, né? Uma criança que é mais assimilativa, que tem essa possibilidade de criatividade maior, ela vai ter mais dificuldade de pé no chão, ela vai ter mais dificuldade da regra, da estratégia. Então, o que que a gente vai oferecer para ela? Vamos pensar antes, antes de começar, vamos lá, o que que a gente vai fazer com isso aqui? Veja bem, não é desse. Peraí, se fizer por aí, será que. Vamos prestar atenção? Se eu começar desse jeito ou se eu começar daquele, o que que vai levar isso aqui? A gente vai oferecer para essa criança mais esse aterramento, mais essas possibilidades concretas. Agora a gente vai ter aquela outra modalidade que é o mais acomodativo, que é o que vai ter menos, vai simbolizar menos, vai criar menos, vai fantasiar menos. E aí a gente, dentro dessa característica, a gente vai oportunizando pensar. E se fosse desse jeito?
E se não tivesse acontecido isso, o que que poderia vir a acontecer? E se fosse assim? E se o começo tivesse sido diferente, o final seria da mesma forma? A gente vai trabalhando mais esse processo criativo. Então a gente vai percebendo qual é a característica de quem chega para a gente e vai ali oferecendo. E essa avaliação do progresso, ela ajuda muito, porque você vai repensando as ferramentas e as suas estratégias. Então, é algo assim que eu super sugiro que vocês façam e dentro dessa periodicidade, pelo menos daqui a cada um mês e meio, tá? Vou colocar aqui para vocês essa sugestão. Façam supervisão. É a partir da supervisão que muitas vezes essas ideias vão se encaixando. Isso tudo que vocês colocam, às vezes, estão muito perdidos. O que que eu faço? Isso tudo vai começando a fazer sentido. Porque o processo clínico ele é muito solitário. Mas você não precisa ficar sozinha se você tiver o suporte ali de quem vai te orientar e vai te assessorar, tá? E aí eu tô metida, gente, eu criei até uma frase, entendeu? Eu gosto tanto desse tema que eu criei até uma frase, falei, ai, deixa eu ler para vocês. Cada passo dado na psicopedagogia é uma oportunidade de iluminar o caminho do aprendizado. Mantenham o olhar atento e o coração aberto, pois cada desafio enfrentado é um passo em direção ao crescimento e à transformação. Gente, quando eu falo de crescimento e transformação, eu não estou falando só do cliente, estou falando da gente também. Porque a gente também cresce e se transforma nesse processo. Eu acho que a psicopedagogia ela traz essa mágica justamente nesse lugar. De que a gente está ali atuando com o outro, mas a gente também está se trabalhando e se transformando nesse processo. E isso é muito lindo. Se quiserem printar, tirar foto dessa tela para marcar aí a aula, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que essa frase ela está muito especial. Vai ficar guardadinha aqui, porque vocês me convocaram agora para escrever um livro, né? Então eu estou toda me achando autora, tá? Tudo que eu escrevo que eu acho bonito agora eu registro, eu guardo. Vocês me dão trela, já viu, né? Beleza, Ana, já fez. Vocês me dão trela e já viu, né? Não paro mais. Vou tirar aqui, acho que já deu, né, gente? Conseguiram aí? E agora vou fechar aqui para gente. Temos os 10 minutinhos finais. Cláudia entrou, seja bem-vinda. Uau, sala cheia, hein? Que coisa linda. Que eu fico aqui dando aula, eu não vejo vocês entrando. Mulherada, então, intervenção também é avaliativa. Então, a gente, por mais que a gente esteja ali a serviço de um processo de tratamento, a gente também fica com a escuta atenta e sensível às novas informações que chegam. Muitas vezes as coisas vão chegar depois. Então, a gente precisa estar ali, sempre muito conectado com o que pode vir de nova informação, ou até mesmo, né? Às vezes chega para a gente com uma demanda, mas essa demanda se transforma no caminho. Então, tem criança, né? Tem gente que vai chegar ali para gente que vai precisar de um tempo maior de atendimento. Então, às vezes, chega com uma questão mais relacionada à alfabetização. Beleza, a gente ajuda, a gente vai ali no processo, blá, 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 a criança desloga, avança, beleza, melhorou. Aí daqui a pouco começa alguma outra questão, porque como ela alfabetizou mais tarde, às vezes o processo de leitura e interpretação dela ainda está um pouco ali esvaziado, ela não está conseguindo fazer inferência, não está conseguindo aprofundar o olhar para um texto um pouco mais denso, uma narrativa mais longa, aí a gente começa a gente vai vendo os desdobramentos do processo, então, às vezes, começamos com uma demanda, mas o nosso olhar precisa estar sempre muito atento, porque às vezes essa demanda vai se transformando no caminho. Por isso que a avaliação da intervenção ela é tão importante. E eu sempre ofereço para vocês a sugestão de vocês terem uma prática reflexiva. E essa prática reflexiva é escrever sempre sobre vocês. Cada uma de nós registra como se sentiu no final do atendimento, como que percebeu o que foi, como é que ficou para você os seus sentimentos, as suas emoções, porque às vezes ficou atravessado, ficou ansiosa. A gente escreve sobre a gente, duas linhas, tá, gente? Estou falando para escrever 3 páginas, não. Duas linhazinhas assim, para você, sua reflexão sobre você naquele dia de trabalho. Mas a gente também escreve sobre cada um dos nossos clientes. Também pode ser uma frase, também pode ser uma anotação do que você entendeu que foi naquela sessão. A gente precisa fazer esse movimento do registro, porque a partir dele
que a gente vai tendo ali um olhar muito atento para o que está acontecendo. Está deslocando da dificuldade que chegou, está apresentando uma dificuldade diferente. E na intervenção, a gente vai ficar atento a isso e a gente vai ter sempre parceria com a família e parceria com a escola, porque são as instituições em que essa criança vai estar inserida. Então, a gente não desloca, a gente não separa o olhar. Eu gosto, periodicamente, de chamar a família para fazer sessão. Então, o que a gente faz na sessão? A cada 2 meses, uma sessão de família. Vamos jogar, gente. Vamos jogar o tapa certo. Cada um vai ficar lá com a sua varetinha. Pá, 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 vamos ver como é que fica. Se a criança vai dar na cabeça da mãe, se o pai vai roubar da criança. A gente vai vendo ali como é que é a dinâmica da família, como é que eles se relacionam, se eles se divertem junto, não se divertem, como é que funciona o olhar entre eles. Essa criança é autorizada a falar? Ela é autorizada a conversar, ou ela é uma com você na sessão e quando está com a família ela se comporta de outro jeito. Às vezes se comporta muito bem com a gente, muito educado, muito gentil, mas com a família, né? Torna ali sobe no sofá, coisa que nunca faz, joga coisa em cima do armário, você fica observando, opa, na presença dos pais ele tem uma necessidade de chamar a atenção, o que será que está acontecendo aí? Então, todas essas sessões que a gente vai trazendo o grupo familiar para dentro do consultório, elas são muito ricas para a gente observar as dinâmicas da família, o que a gente está observando ali. E é isso mesmo, vamos desenhar juntos, vamos colar, rasgar, colar e fazer cartaz, e fazer pintura. Vamos escolher um jogo para todo mundo. E com crianças mais velhas, ou a partir de 8 anos e adolescente, eu planejo a sessão da família com a criança. O que você quer na sessão que seus pais vêm que a gente possa fazer juntos? Já vou ler aí o que a Luciana colocou. Ela tem aquelas caixinhas de cartinha que existe. Agora até que a gente compra várias, né, que tem aí super legais. Aí eu tenho uma lá que é a Oficina do Cérebro. E aí faz aquelas perguntas, você tem que ler o nome da cor sem ver a cor. Cada palavra é de uma cor diferente, mas é escrito em outra. Aquilo ali é difícil. Aí eu vejo, né, que tem criança que separa as cartas mais difíceis para os pais. Fala, essas aqui que eu quero que eles que a gente trabalhe. Às vezes pega um jogo que eles já estão jogando muito comigo ali, já estão super craque, já estão ganhando. Eu quero jogar esse jogo, quero mostrar que está potente, quero mostrar que está conseguindo. Então a gente planeja essa sessão. Eu pergunto o que eles gostariam que eu abordasse, que eu falasse. Então a gente vai construindo isso junto e vai trazendo para essa criança propriedade sobre o seu processo interventivo. Ele tem ali essa autonomia de escolher e de vivenciando isso. Isso é muito, muito bacana, tá? Isso traz uma maturidade muito grande para eles. Deixa eu ler aqui o que a Luciana colocou. A Lana tenho perguntado também para os alunos e registrado no final de sessões. O que você sentiu hoje? Como foi para você hoje? Como uma avaliação deles no momento? Perfeito, Luciana. Excelente. Ótimo. É isso aí. A gente anota. A gente vai terminando ali, faltando aqueles 5 minutos. Ah, vamos começar a dar uma arrumadinha aqui. Vamos começar a organizar. Me ajuda aqui a guardar. Vamos juntos e tal. Você guarda essa parte. E aí, o que você achou de hoje? Como foi para você estar aqui hoje? Ó, eu reparei que você chegou, você estava bem cabisbaixo, hein? Tava meio murchinho. Agora eu tô achando que você tá diferente. Não sei, você tá percebendo que você tá diferente também? Ou é só impressão minha? Ou então, nossa, você chegou aqui alegre, falante. Você reparou? Como é que você está saindo agora? Porque às vezes também a sessão organiza, né? Eles chegam muito ansiosos, né? Se atropelando, mas também centra, organiza melhor o pensamento. Então, a gente pode sempre perguntando, questionando. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar os emojis, né? As carinhas do WhatsApp, porque trabalhar com as emoções também é dar propriedade. Como é que você sente o que você sente? Como é que o seu corpo reverbera quando você está sentindo? Isso, Cláudia, perfeito. Olha que gracinha. Depois bota pra gente lá no grupo. Isso aí, Cláudia, tá lindo. E aí você pode pedir, né, para ele tocar no... Vem cá, como é que você chegou e como é que você está saindo? Como é que você diz que foi o encontro hoje? Eu tenho um cliente que sempre pega eu tenho essas almofadinhas lá. Ele pega a almofadinha do choro. Aí ele diz que aquela almofadinha representa aí, tá bem aquela fase adolescente, tudo é muito sofrido, tudo é muito custoso. Aí outro dia eu peguei, troquei, botei lá na recepção a almofadinha do choro. Na hora que ele entrou, ele viu, quando a gente chegou, ele foi lá e buscou na recepção a do choro, é a dele, não tem como trocar. É isso. A gente vai vendo ali as várias formas, mas trazer essa autonomia deles se posicionarem, da gente dar voz. E isso
É, é uma coisa que socialmente a gente não tem mais. A gente não tem escuta, então se a gente não escuta o outro não fala. Então a vida está corrida, essas crianças cada vez mais têm menos tempo de abrir e conversar com alguém, porque é corrida, é pressa. Então não tem ninguém para escutar, eles não falam. Então ali é o nosso espaço, o espaço mágico, né, do espaço do atendimento, é o momento que você escuta, mas escuta com atenção, escuta mesmo, a serviço do outro. Por isso que a gente não se preocupa em ficar tirando foto, por isso que durante a sessão, eu preciso registrar tudo. Respira, registra depois. Registra o que você lembrou depois. Calma. Essa relação é muito mais relevante para o processo do que você sair anotando tudo que ele falou, tudo que ele respondeu, quantas vezes ele respirou, se ele teve dúvida, se ele não teve. Então, é isso. Às vezes, no começo, a gente fica bastante conectada com a obrigatoriedade de dar conta, né, desse manejo, que a gente ainda está aprendendo, mas a relação, ela é ali o mais interessante para vocês desenvolverem. E aí, galera? Me contem, como é que tá? Vamos para 1 hora de encontro. Vocês estão bem? Dúvidas, apontamentos? Quero ouvi-las ou lê-las. Uma de cada vez, hein? Ó, a Cláudia pegou ali o emoji dos olhinhos de coração. Fez sentido para vocês? Vocês gostaram do encontro? Então, eu tentei organizar mesmo esse processo da apresentação de acordo com as perguntas que chegaram. Fui colocando ali uma informação ou outra. Obrigada, Luciana, que bom. É, eu vou colocar, que bom, Keila, que você gostou também. Eu vou colocar esse PDF para vocês lá no grupo. Gente, se alguém aqui não tiver no grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo que é o grupo dos ciclos formativos. Às vezes eu disparo o link nos outros grupos convidando para participar. Mas no grupo é lá que eu circulo o material. Então, se quer ter acesso ao material, quer ter acesso aos PDFs, às dicas de livro, porque aí senão é muito grupo para eu dar conta e aí eu não dou. Eu concentro tudo no dos ciclos formativos e é lá que eu faço. Eu sei, Luciana, eu te mandei no privado, que eu lembrei que da última vez você falou que não tinha visto a aula. Mas só me pedir o link lá depois, tá, gente? Que aí eu boto dos ciclos formativos e lá a gente concentra tudo. Eu tenho feito aqui um período que eu estou trocando muita ideia de recurso clínico. E aí a gente está falando de recursos super interessantes para a clínica, mas não é nada absurdamente caro, nada absurdamente. Não, olhando justamente para esse simples que faz a maior diferença. Falamos de dominó, já falamos de sucata, já falamos de torre de Hanoi, coisas bem tranquilas, super acessíveis, mas que vão ampliando ali o olhar que a gente pode ter para essas possibilidades do uso. Tá bom? Deixa eu fazer então um convite, como eu sempre faço para vocês. Não tem vaga na turma de mentoria, não adianta, tá? Não adianta vir pedir vez que não tem vaga. Eu lotei a turma de mentoria. Eu não ia fazer turma de mentoria, e aí de repente a turma está lotada, vocês imaginem, né? Deixa eu ver. Que bom, André, que você gostou. Precisa sair. André, 2 minutos para ficar para foto, André. Gente, vamos abrir a câmera aí para tirar a foto, para aproveitar a presença da Andréia. Depois a gente libera ela para fazer o convite para vocês. Botei a cola aqui do lado para não perder como é que faz a foto, tá? Dessa vez eu não dei bobeira. Vamos lá, um sorrisão. Ai, Alana, desculpa, naquele dia eu que dei mole. Nada, não deu não. Você me ajudou. Eu não sabia fazer. Deixa eu ver, acho que ficamos ótimas, viu? Todas lindas. Obrigada. E quem precisar ir saindo, fica à vontade. Mas o que que eu tenho para convidar vocês? Eu estou fazendo grupinhos de supervisão reunindo algumas pessoas para a gente fazer grupinho de supervisão. Então a gente se reúne uma vez por mês. E por que que o grupo de supervisão ele é tão rico? Porque você aprende com as suas dúvidas e com a do outro, com o caso que o outro está vivenciando, com o caso que o outro está trocando. Então a gente tem feito esse grupo e eu estou abrindo mais. Um já está fechado, já está lotado, mas eu vou abrir mais um grupo de supervisão. Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagem, tá bom? Eu não tenho feito muita divulgação, porque é isso, estou falando só para as pessoas que já estão comigo dos meus processos, porque aí vocês já chegam aquecidas, entendeu? Senão vem gente aí do zerada e já viu, dá mais trabalho. Então, vocês já chegam aqui aquecidas dentro desse ritmo, porque tem uma coisa muito interessante, gente. Chega para mim quem tem o mesmo perfil de trabalho.
Quem tem essa aproximação para esse olhar afetivo, respeitoso, quem não tem, não chega. Então, quem já está aqui numa aula, quem vivenciou um diálogo comigo, quem sabe a minha forma de trabalhar, já entende se quer fazer parte de uma supervisão comigo. Vocês entendem que é diferente da pessoa que vem zerada do Instagram? Né? Não, aqui a gente já tem uma relação, vocês já sabem como é que funciona. Sim, Natália, eu tenho feito online, uma vez por mês à noite. A gente fica 2 horinhas ali conversando, trocando as experiências sobre os casos. Tem sido muito rico. E por ser em grupo, o valor fica mais simpático, né? Porque aí eu consigo reunir várias pessoas, então a gente consegue fazer ali uma coisa mais acessível para vocês do que a supervisão individual, tá? Quem tiver interesse, me procura. Pessoal, muito obrigada, me sinto muito honrada pela presença de vocês, agradeço imensamente esse momento de troca, e o que precisarem, sabe que podem contar comigo, tá bom? Boa noite, gente!